palavra, ativar o reino, estabelecer o governo do Senhor através de muitas vidas. Eu creio que essa é uma noite realmente relevante na sua vida, por estar participando e vivendo aquilo que o Senhor já está fazendo nesses dias aqui por meio desses valentes. Eu quero pensar com você no texto de Juízes, lá no seu capítulo 7. Juízes capítulo 7. Deixa eu só me encontrar aqui. Isso. Juízes capítulo 7, verso 7. E diz assim: E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E o Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa. Esse texto é emblemático, né? Eu fico imaginando os outros que o Senhor falou assim: vá para casa vocês. Por que será? Eu posso cogitar. Vocês não entenderam o propósito. Vocês não entenderam o propósito do meu chamado. E quando nós não entendemos o propósito, é bem provável que a nossa carreira ministerial não vai muito longe. Eles até começaram a carreira, né? Foram chamados e tudo mais, mas na hora H eles não foram aprovados. E eu penso que nessa noite é um pouco sobre homens sendo aprovados. Amém? Curva a sua cabeça. Bendito seja o teu nome, Pai, que nos dá o privilégio de ter fala nessa noite, numa noite em que o Senhor já tem preparando e feito tantas coisas lindas neste lugar, que as nossas palavras não conseguem dimensionar ou alcançar. Que o Senhor continue, através da nossa vida, cumprindo o teu propósito, para que cada coração, Senhor, seja literalmente tomado, tocado, ativado, e saia daqui com a compreensão de que há um plano maior que o Senhor tem estabelecido na vida de cada um desses valentes, de cada homem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. O tema que eu quero compartilhar com você, e você vai dizer para essa pessoa que está do seu lado: a força da promessa traz dupla honra. Tome o seu assento por alguns instantes. Bênção e paz a todos os congressistas, pois esse é o congresso dos valentes de Gideão. Quero dar boas-vindas a todos por estarem abrilhantando este congresso. E quero que você saiba que nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, e hoje é o seu dia. Pois foi gerado nessa casa um ambiente, um movimento, um grande movimento dos céus para que essa noite estivesse acontecendo. A minha palavra nesse congresso é dirigida literalmente para homens. O ambiente gerado é um ambiente de ativação. Você está em um ambiente de ativação. Diga para o homem que está do seu lado: você está num ambiente de ativação. Temos alguma coisa de normal dentro da narrativa bíblica acontecendo com Gideão. E neste momento, Gideão vai começar a ser ativado por Deus. Ele é ativado fazendo algo normal num ambiente anormal. Gideão significa lenhador. Agora Gideão se encontra em um lagar. Lagar, um lugar normal, desde que fosse usado para amassar uvas.
Lagar só era normal para amassar uvas. Só que Gideão estava malhando trigo. Lagar era para uvas. Gideão agora coloca trigo no lagar para poder debulhar o trigo. Lagar era um tanque ou uma cavidade fechada, tradicionalmente, como já disse, usado para esmagar uvas e produzir vinhos. Mas por que este lugar? Por que Gideão escolhe este lugar? Este lugar que ele escolheu não era um lugar ventilado como uma eira. A eira era onde se malhava o trigo. Não era um lugar ventilado. Na verdade, ele estava se escondendo da situação. E por que ele está agora num lugar anormal? Porque ele está se escondendo da situação. Veja, um homem se escondendo da situação. Por que ele se escondia da situação? Porque havia naquele momento uma opressão externa e uma opressão interna. Externa por conta dos midianitas e outros povos. Interna porque agora abalou ele emocionalmente. E ele se esconde. Então não era só uma crise externa, era uma crise interna. E eu queria falar aos homens nessa noite que nós temos que tomar muito mais cuidado. Aí está aqui o pastor Cláudio que pode me ajudar, e a Bianca também. Nós temos que tomar muito mais cuidado com as crises internas do que as externas. Porque antes de sermos destruídos ou vencidos externamente, nós somos vencidos internamente. Gideão agora está às portas de ser vencido, porque internamente ele começa a ser afetado pelo ambiente externo. Tem que ter muita percepção, muito alinhamento para não se permitir ser afetado pelo ambiente externo. Se você permitir, o externo compromete o interno, e você vai manifestar no seu externo, porque o seu interno está corrompido ou comprometido. Então havia opressão por conta dos midianitas, e consequentemente aquela opressão já estava afetando a sua família, a sua casa e a sua nação, se já não tivesse num estado mais gravoso. Observamos o lagar, algumas características, como já disse, local de produção de vinho, era uma estrutura tipicamente usada para pisotear e espremer uvas, diferente da eira, que era um espaço aberto. Olha, agora o homem está num lugar fechado, confinado, usando uma ferramenta imprópria para fazer algo por conta da situação. A situação levou Gideão a agir naquela maneira. Era um local fechado, sem ventilação, sem a ventilação necessária para um processo eficiente, mas foi fazendo, escute, um processo ineficiente por conta da situação que os céus se mostraram para ele. Mas os céus não se mostraram para Gideão simplesmente porque achou que Gideão não. Se você volta no contexto do capítulo 6, você vai encontrar a nação agora oprimida por conta das suas escolhas, a própria nação dando sinais de arrependimento, e clamam ao Senhor. E no clamor da nação, Deus então procura homens e acha Gideão num lugar impróprio, fazendo algo completamente fora do contexto natural. Os céus foram provocados com clamor, e Deus aparece até no que parece contrário e ineficiente. Deus se manifesta para milagre e restauração. O primeiro contato de Deus é porque os céus atenderam o clamor. Vai buscar Gideão, vai dizer: Gideão, isso eu cogitando,
Você está fazendo algo fora do contexto natural, mas eu estou aqui para falar para você que o clamor de alguma forma chegaram aos céus, e eu vim aqui para tratar com você, Gideão, sobre restauração. O ensinamento de malhar no lagar é que às vezes devemos dar uma de louco, porque eu posso olhar no contexto e se alguém passasse, diria para Gideão: Gideão, você está completamente louco, não se debulha trigo do jeito que você está debulhando. Talvez Gideão poderia responder: mas eu não tenho como debulhar em outro lugar, a situação me fez malhar desta maneira. Talvez eu possa pensar que Gideão estava sendo estratégico, fora da curva, ou não se deixou abater, procurou meios. Ele disse: agora eu defendo Gideão, né? Se eu não posso fazer em público porque vou ser roubado, então eu vou arrumar uma estratégia para que eu possa então trabalhar. Não vão me deixar abater e nem vão me deixar vencer pelo momento, mesmo num lugar fechado sem ventilação. Malhar trigo no lagar, Gideão conseguia esconder o seu trabalho. O local não era adequado e não podia ser observado. Destaco aqui que, embora homens não podiam ver o seu trabalho, os céus estavam prestes a se manifestar a ele. E aqui a gente aprende alguma outra coisa, né? Porque mesmo quando nós estamos trabalhando em segredo, e o reino de Deus é muito assim, a gente trabalha em secreto, isso serve para todos. Você não avança no reino se você trabalha em público, se você explana o seu trabalho, se você fala o que você está fazendo. Não, no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus funciona no secreto, quando ninguém está vendo, e quando o reino entende que você está pronto, ele se encarrega de te apresentar você, de te mostrar. Quem quer se mostrar no reino de Deus não vai muito longe. Quem se permite que o reino no tempo certo o mostre, ele avança muito mais e cumpre propósito. Então aqui nós temos Gideão trabalhando, e os céus estavam prestes para aceitar a provocação que fizeram nos céus. Eu quero dizer para você que chega um momento que os céus se deixam ser provocados. Vou dizer de novo: existe um momento que os céus se deixam ser provocados. Mesmo com e foi cantado aqui, com toda a glória, soberania e majestade do Senhor, existe um momento que uma oração, um louvor, um clamor, uma atitude, um posicionamento se encaixa no céu. Como eu creio nisso? Porque Gideão usou o lagar, medo dos midianitas. Gideão estava com medo, o que levou a procurar um lugar escondido para malhar. Segundo momento, por que levou Gideão a malhar no lagar? Necessidade de esconderijo. Ao escolher um lagar, um local inadequado, pouco visível para a malhação, ele conseguia realizar a tarefa dele sem que os midianitas o descobrissem. Diante disso, nessa noite, eu poderia pensar em várias vertentes aí, como você já deve ter ouvido ao longo da sua caminhada cristã, sobre o texto de Gideão. Eu poderia pensar nessa noite na narrativa de Gideão e falar dos 32 mil, mas eles desistiram. Não dá para ter discurso muito longo quando desiste. O segredo é dizer como Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Às vezes o começo não é tão brilhante, tão perfeito, mas o caminho existe para ajustar o começo mal começado, assim posso dizer. E na caminhada eu vou me ajustando até entender o propósito e guardar a fé. Gideão agora, ou melhor, não podemos falar dos 32 porque eles desistiram. Então vamos pensar nos 10 mil então. Os 10 mil não entenderam a estratégia. Então não é só desistir, eles também não entenderam a estratégia que Deus queria que eles aplicassem naquele momento.
ou até mesmo o próprio Gideão, que apesar de ter sido uma ferramenta principal dessa história, ele foi, como muitas vezes, às vezes o pastor Aristides diz assim: Deus só me faz pegar no tranco, ele me empurra. Aqui está um texto de alguém que depois começa a ser empurrado pelo Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: quando Deus tem propósito, Ele te empurra. Vamos fazer uma estatística aqui. Quantos estão aqui, ou estão servindo a Deus, ou exercendo o ministério porque foram empurrados, literalmente? Quantos estão dizendo: eu não queria isso, eu não pensei nisso, eu não imaginei isso. Aí o reino dos céus veio e te empurrou. E hoje você está aqui fazendo. E uma vez empurrado, vou usar uma frase aqui, né? Uma vez empurrado, empurrado para sempre. Tem gente que Deus vai empurrando ao resto da vida. Gideão precisava de pegar no tranco, como um carro velho. Mas houve em Deus uma seleção dos céus para peneirar aqueles homens que iam entrar para a história. Agora o negócio fica mais estreito. Os céus agora começam a olhar aqueles homens e começa, como Gideão malhava trigo, o céu agora começa a selecionar aqueles homens. Começa a olhar para cada um e olhar postura, atitude, porque é o que Deus olha em homens. Primeiro que Deus não chama crianças, Deus não chama moleques, Deus chama homens. E uma vez que Ele chama homens, Ele espera que esses homens tenham postura de homens. E eu poderia destacar algumas posturas de homens aqui que nós precisamos observar. Para o ministério, homens, marido de uma só mulher, que não anda atrás de rabo de saia por aí. Homens de verdade, paga e cumpre com as suas dívidas. Quer ser mais homem ainda? Tira o gato da sua casa. Quer ser mais homem ainda? Que não tenha o nome sujo no SPC. Porque eu estou falando de reino. E no reino, homens têm que ser homem na sua plenitude. Alguns daqueles homens foram reprovados. E por quê? Nós precisamos pensar. Será que agora, como valentes ou como homem no reino de Deus, na casa de Deus, eu serei também mais um daqueles 32? Ou dos 10.000 que não foram aceitos no reino? E não se iluda, ser aceito no reino não é porque eu canto, que eu toco, porque eu faço alguma coisa boa, não. Isso não determina se sou ou não sou aceito no reino. Porque quem determina a aceitação no reino é o próprio reino. Não é homens que escolhem homens para o reino, é o Deus do reino que escolhe homens para o reino. E uma vez escolhido, o próprio reino se encarrega de moldar aquele homem. Mas o homem precisa deixar ser moldado pelo reino, senão ele continua com as suas molecagens. Ele continua com as suas bagunças, batendo na mulher, espancando o filho, sendo caloteiro, nome sujo, bebendo todas as escondidas. Isso não é homem. Para o reino, não. Homem na sociedade, muitas mulheres. Homem no reino, marido de uma só mulher. Homem na sociedade, caloteiro sem vergonha. Homem no reino, íntegro, reto e temente a Deus. Ainda tem homem aqui nessa noite? Levanta a mão se tem homem aqui nessa noite e dá um glória a Deus aí. O próximo congresso a gente faz de porta fechada, só homem entra. Não é? Melhor, né? Porque única pessoa, você é casado, que pode descaracterizar tudo isso que eu estou falando, que pode descaracterizar o que eu estou falando, é a minha esposa. Eu posso estar aqui gritando, ela está dizendo: o Osmar não é nada disso que ele está falando. Ou então, vou brincar com você, a sua esposa estiver aqui, como é seu nome? Ela disse: ah, Senhor, se o Vitor fosse assim. Há um clamor
entre as mulheres por homens de verdade. Viu as mulheres gritando aí? Glória a Deus. Escute, queridos. Deus selecionou homens. Houve uma seleção nos céus para peneirar aqueles que iam entrar para a história. Daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, o que é que eles vão falar de você? O que é que eles vão falar de mim? O que é que os meus filhos vão falar de mim? E os meus netos quando eu partir para a glória? Deus estava separando homens, porque aqueles homens iriam entrar para a história. Sabe por que você está aqui? Porque Deus está te dando a mim e a você a oportunidade de entrarmos para a história, mas a história que Ele está construindo. A gente pode até tentar construir história entre os homens, mas existe uma história sendo escrita para cada um de nós. 300 e suas posições de dupla honra, porque dupla honra tem a ver com posicionamento, mais a ver com posicionamento do que qualquer outra coisa. Sem dúvida, esse texto, estamos diante da soberania de Deus, da onisciência de Deus, que faz o fim para depois fazer o começo, que mesmo sabendo quais homens seriam relevantes para a história de conquista, eu não tenho dúvidas. Quando 32 mil se apresentaram, Deus já sabia. Você tem dúvida disso? Tem dúvida disso? Deus já sabia quais seriam os 300 que seriam vocacionados. Mas ainda assim, há esperança para você e para mim, porque Ele chama a todos e dá oportunidade para todos. E aí o que eu quero dizer para você é que uma vez chamado por Deus, a gente precisa começar a alinhar o nosso coração nele, para entender, para ter discernimento, começar a ter clareza no propósito, porque a partir daquele chamado, Deus agora iria começar espiritualmente dar alguns comandos que eles precisariam estar atentos. E a primeira convocação de Deus disse: Gideão, fala para a galera, quem for covarde e medroso, volte. Olha para o homem que está do seu lado, diga assim: você é covarde ou é medroso? Diga assim: aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar de valente, homens. Depois Deus agora vai dizer, abre oportunidade para todos, reforçando o que Jesus diria muitos séculos depois: pois muitos são chamados e... Olha o texto, 32, 300. É muito, né, que foram dispensados. Ele abre oportunidade para todos. Agora estamos diante de um desafio: tirar a nação da opressão espiritual e financeira. Você precisa entender que toda opressão espiritual afeta o desenvolvimento financeiro na sua vida. O texto diz, podemos também aprender com esta narrativa, que a crise vai forçar Gideão a buscar alternativas, porque a crise é uma chave onde, nos seus movimentos em Deus, vamos lá, pensa comigo. Havia uma opressão, Gideão está escondido, trabalhando, a nação lá clama, Deus fala com Gideão. O fato dele estar trabalhando, eu entendo que ele está se movimentando, porque Gideão podia estar sentado à sua casa, como muitos homens, crescendo barriga, dizendo: ó céu, ó vida, não tem jeito, não sei o que eu vou fazer. Não, Gideão não estava nesse sentido. Ele ainda assim estava trabalhando. Eu aprendo alguma coisa aqui. Estava se movimentando. E os céus, no movimento dos... Ih, lindo, vê agora.
Nos movimentos dos céus, Deus usa homens que estão em movimento. Pegou? Os céus se movem e os homens que estão em movimento no reino, viu, Fabiano? Viu, João? São aqueles que conseguem acompanhar o movimento. Você, escute. Vem aqui você, bateram. Vem cá. Vem cá. Vamos fazer uma ilustração. Depois você vai ganhar um cachê. Eles vão me dar uma oferta. Aí eu divido com você. Vai me dar oferta, Fabiano? Faz um movimento. Você é Deus. Pode ir. O homem parado não consegue acompanhar o movimento de Deus. O homem parado não acompanha o movimento de Deus. Agora, vem, ao homem em movimento. Necessariamente, ele encontra com Deus. Você não consegue alcançar ninguém em movimento, estando parado. Só que o reino de Deus é um reino de movimento. Não é estático. Deus está sempre se movendo. E nós nunca sabemos quando no movimento de Deus Ele vai alcançar a nossa vida. Por isso nós temos que estar sempre nos movendo. Esse negócio de levantar de casa, de arrumar, de vir na igreja, isso é um movimento, tá? E neste movimento pode chegar o seu dia, pode chegar a sua hora. Estava lá Gideão no lagar. De repente alguém clama e o céu se move. Ó Gideão, ó. Isso que ele faz os céus. Opa, achei. Olhou para ele e disse: vamos. Ele disse: não vamos de cara, mas vamos tentar, Senhor. Deus já sabia que através da vida dele, porque já estava tudo pronto. O que você precisa entender, pastor, Deus não está chamando Gideão para fazer nada. Deus está chamando Gideão para ser protagonista daquilo que ele já fez. Às vezes a gente fica em crise porque acha que eu tenho que fazer. Não. Deus, quando te chama, Ele aprontou tudo primeiro, senão você não teria nascido. Deus não é maluco, Ele não perde o controle. Tipo assim, como é seu nome? Natan nasceu e agora o céu está desesperado porque eu tenho que cumprir o propósito. Não, Natan, você só nasceu porque já estava tudo pronto. Deus faz o fim para depois fazer o começo. Ele aprontou tudo o que você precisa para a sua vida. Tudo, não falta nada. O céu é preciso, até os cabelos são contados. Depois que estava pronto, aí o céu se reuniu, já está tudo pronto. E agora vamos fazer Natan nascer. Aí vai lá, gera no ventre da sua mãe e traz você à existência. Você é preocupado, como será o meu futuro? Aí o céu diz: não se preocupe, já está tudo pronto na sua vida. Isso não é um privilégio de Natan, isso é um privilégio de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Eu só estou aqui porque já está tudo pronto. Eu só preciso entender, queridos. Só precisa alcançar a percepção de Deus. Aí você está em crise, né? Como está tudo pronto se eu estou vivendo a vida de perna para o ar? Gideão estava com a vida de perna para o ar. Não entendeu o momento. E o céu estava muito preocupado, porque o céu sempre sabe o que vai fazer. Ele não sabia, mas o céu sabia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A crise força Gideão a buscar alternativa, porque ela traz uma chave. Olha para o seu irmão e diga assim: crise e chave. Diga, associa a crise a uma chave espiritual. Alguma coisa precisava ser feito. Juízes capítulo 6, verso 6 diz assim, ó: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel
clamaram ao Senhor, alguma coisa precisava ser feita. Porque sucessivamente vai dizer: e o Senhor ouviu o clamor. Os movimentos de Gideão na crise fizeram surgir portas, caminhos, que Deus vai entregar para ele. Quando observa ele agora, no lugar que ele estava trabalhando, digo de novo, em movimento, e eu fico pensando, vamos nos transportar para dentro daquela rocha, onde Deus estava. Pense comigo, ele estava lá, mas ele não estava conformado com a situação, porque ele sabia que o que ele estava fazendo ali era um lugar impróprio, com um instrumento impróprio, não era normal aquilo. Ele não queria ser como os demais, que simplesmente viam o midianita entrarem nos campos, levarem tudo e simplesmente aceitarem, dizendo: é assim mesmo, não podemos fazer nada. Não. Quando Gideão busca um lugar para amassar o seu trigo, ele inevitavelmente se perguntava: por que eu estou aqui trabalhando nessas condições? Tem que haver um jeito de mudar isso. Inconformado. Qual a situação na sua vida, homem, que você não se conforma? E essa é uma noite de você fazer a pergunta certa. Tem que haver um jeito de mudar isso. Tem que haver uma maneira de transformar esta situação. Tem que haver um modo que olha só, hein, Gideão, tem que haver um modo que eu possa produzir o meu trigo no lugar certo sem ser roubado. Vou te falar o que estava acontecendo para você entender. Eu sempre uso esse exemplo. Pensa você que trabalha 30 dias. No final do mês você vai lá, recebe o seu salário. Quando você pega o salário e bota no bolso, vinha os midianitas e muito obrigado, 30 dias de trabalho, e levava o teu salário todo. Era isso que estava acontecendo aqui. Eu sei que tem gente assim. Tem outra história. O pastor Tite deu um spoiler aí para como restaurar esse negócio. Mas eles estavam sendo roubados. E mais 30 dias, roubados de novo. Então Gideão olhou aquilo e falou assim: não, tem que haver um jeito de estancar esse roubo. Destaco aqui que Gideão estava fazendo algo diferente dos demais, pois não há informação de que havia outros homens com ele, mas lá estava ele, trabalhando o trigo e a cabeça pensando. Crise é momento de pensar. Ensina para esse homem aí, diga: crise é momento de pensar. Olha a chave espiritual que eu vou te dar aqui, ó. Crise não é momento de decidir de cabeça quente. Crise é hora de refletir. E Gideão, naquele momento, penso eu, que quanto mais ele fazia algo fora do comum, ele se questionava e dizia: tem que haver uma maneira de mudar essa história. A cabeça dele estava processando. Cada crise estava gerando um pensamento. E quem nunca teve crise de pensamento? Eu, não poucas vezes, eu as tenho. Creio que, em dado momento, o pensamento dele se encaixou tão perfeitamente que o clamor que a nação estava fazendo, pois os pensamentos de Gideão começam a gerar agora novos sentimentos nele, mas os sentimentos foram mudados porque havia... Você precisa entender o ciclo, tá? A nação clama, o clamor sobe, aí desce a resposta, Deus encontra ele trabalhando e diz: é você, porque havia um clamor. E aí começa esse movimento interminável. Em 1968 foi quando eu nasci. Alguém clamou, eu não sei, eu vou cogitar isso. E aí começou a rodar, e aí eu fui me empurrando, e aí eu fui me empurrando, e aí foi me empurrando. E aí não foi só eu não, Natan, você também, Natan, você também, Patrick, você também. Os céus, quando viu que você nasceu, começou a fazer movimento para empurrar você. Vai, valente, vai, valente, vai, valente, vai, valente, vai, valente. Agora eu preciso crer nisso, tá, pastor? Eu preciso crer nisso. Se eu não acreditar, olha o texto e veja os céus empenhando-se para que Gideão acreditasse que ele era capaz. O maior desafio, se é que Deus tem desafio,
é fazer você, Rogério Carneiro, acreditar que Ele escolheu você, que é o milagre para a sua vida, que é tudo através da sua vida. Acho que Deus passa tempo da nossa caminhada, todo dia dizendo: Fabiano, lembra de onde eu te tirei, o que eu fiz? Aí a gente tem uma levantadinha, daqui a pouco, aí vem Deus de novo. É os empurrões de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai te empurrar muito nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu sei que o clamor se encaixou. Pensamento gerou sentimento, sentimento gerou atitude, e atitude vai gerar resultado. E qual foi o resultado alcançado por Gideão? Qual foi o resultado alcançado por Gideão? Os céus se apresentaram para ele. Dá para você, Patrick? No auge da crise, alguém orando, os céus se apresentam para ele. E por que os céus se apresentaram para Gideão? Eu teria que voltar um pouco a história para você entender por que os céus se apresentam para ele naquele momento. Por que houve na vida dele a manifestação dos céus? Porque a promessa feita lá atrás a Abraão, que é da igreja, tá? A promessa feita a Abraão é também da igreja. Vou dizer de novo. A promessa feita a Abraão também é da igreja. E aquela de Abraão que é da igreja é imutável, irretocável. Agora, quando a nação clama, o que vem no coração de Deus, ele volta na história. Se é que Deus precisa voltar, porque para Deus era como se fosse hoje, que ele é atemporal. Mas vamos pensar, volta na história, lembra da fala dele, da Abraão, vai conectando, ele vai conectando, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, quando chega em Abraão, ele diz assim: está na linha, está dentro do mesmo contexto. Eu vou avançar, tá? Porque aí a gente passa Gideão, Davi, Jesus, continua na linha. Aí Jesus vai e diz assim: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aí? Oh glória, você está na linha. Se você entende que tem, você está na linha. Que linha é essa, pastor? A linha da promessa. Aleluia. A força da promessa. Diga bem alto, diga assim: a força. Fale como homem, diga: a força da. Fala para o inferno ouvir, diga: eu tenho a força da promessa. Diga mais alto: eu tenho a força. Eu vou sair daqui cantando igual o Tiago, ou não falando mais nada. Eu tenho a força da promessa. E a força da promessa chega lá no lagar onde Gideão estava e diz para ele, para lembrar o que ele havia esquecido: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Na verdade, Gideão representa a igreja. E eu vou dizer de novo: Gideão representa o ministério de homens que está aqui nessa noite. Porque quando ela chega em Gideão, Deus diz assim: Gideão, é para você dar impulso na promessa, Gideão. É para você dar impulso na promessa, Gideão. Era como se Gideão fosse uma flecha que Deus chegou: Gideão, eu preciso que a promessa continue seguindo. E eu estou te visitando aqui nessa noite para falar para você que eu escolhi você, que eu escolhi a sua casa, que eu escolhi a sua família, para que através da sua vida, você com o seu ministério, estou falando para você, você com o seu ministério, você dê impulso na promessa. Porque a promessa não pode parar em você, ela está de passagem, mas ela tem que afetar a sua geração. Deus vai dizer: a força está com você. Eu penso que os céus naquele momento veio com todo o aparato para levantar aquele camarada e dizer assim para ele: toda essa crise que você está vendo aí, a minha promessa, como vocês cantaram aqui, é muito maior do que tudo isso. Na verdade,
Os céus não estavam nem olhando aquela crise. Eu tenho isso para dizer para você. Isso que você chama de crise aí, os céus têm outro nome lá. Aqui embaixo para você crise, lá em cima milagre. Aqui embaixo para você dificuldade, lá em cima porta. Aqui embaixo para você escassez, lá em cima provisão. Porque os céus conseguem converter tudo que é ruim aqui. Você crê? Sobe para os céus, é transformado e procura homens fiéis. Gideão estava para dar impulso à promessa. Impulso porque ela não pode parar em mim, mas ela passa pela mim e pela sua vida. Tem homens profeta aqui nessa noite. Tem homens profeta aqui nessa noite. Então diga para o homem que está do seu lado: a promessa não pode parar em você, ela passa por você. Então profetize aqui, diga assim: ó, os meus filhos viverão a promessa. E aí, queridos, passando por Gideão, de repente, repita bem alto como homem, diga de repente. Mais forte, diga de repente. É lindo, os céus gostam desse negócio de repente. Emoções de Gideão lá embaixo, tudo de repente. Profetiza para esse homem, se você tem coragem. Diga assim: hoje, de repente, acontecerá o sobrenatural na sua vida. Estava lá Gideão. Os céus gostam de causar de repente na vida dos que creem. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão e está fraco. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão e as cadeias quebraram. Pedro estava encarcerado e as muralhas de Jericó estavam bem rígidas e elas caíram. Os leões estavam famintos para comer Daniel e a fornalha 7 vezes mais aquecida aí, como disse, clima de montanha. Não, você tem que pensar nisso, irmão. Se você não pensar, não tem sentido. Você tem que pelo menos tentar. Os caras mais fortes aqui, de novo você, Natan, deve ser um dos caras mais fortes. Natan e quem? Marcos. Fica de pé aí, Natan e Marcos. Eram homens assim igual vocês, pegando uns garotos assim igual o Patrick, levantando o Patrick. Não é isso que diz a Bíblia, Natan? Não é isso? Quando foram jogar eles na fornalha, não é isso? Eram homens fortes que levantaram eles, não eram? Quando eles abriram a fornalha, o que aconteceu com aqueles homens? Eles morreram e jogaram aqueles camaradas franzidos lá dentro, né? E de repente, lá dentro virou um ambiente, um clima de montanha, a ponto de eles passearem. E até o Senhor, estava tão bom o clima lá dentro, mas tão bom, que o quarto homem da fornalha já resolveu ir também para lá. Diga de novo assim: de repente na sua vida, quando você menos imaginar, o quarto homem da fornalha, que você gosta disso, é pentecostal mesmo? Diga: ele vai ao seu encontro, ele vai ao seu encontro, ele vai ao seu encontro, ele vai. E o lugar ficou confortável de repente. Eu gosto disso. Jó, de repente, ficou o camarada mais rico e já era rico. De repente. Eu todo dia acordo dizendo: Senhor, hoje é o dia do meu de repente. E se ele não chegar, eu digo assim: o céu se preparou algo melhor do que ontem, então hoje é o dia do meu de repente. E se não chegar, Emilson, no outro dia estou eu lá de novo. Hoje é o dia do meu de repente. Porque de repente vai acontecer. Porque de repente o milagre chega. Porque de repente a porta abre. Porque de repente o câncer vai embora. Porque de repente as coisas são restauradas. Porque Deus é o Deus de fazer as coisas de repente, meu irmão. De repente José vira governador do Egito.
glória é mesmo. É só as mulheres que estão me escutando pregar e o congresso é de vocês. Eu vou até me convidar aqui para o congresso de mulheres aqui, que as caras estão de repente mais ligadas do que vocês. Aí, ó, e eu ainda provoco ainda, né? Agora, nós declaramos. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando dos de repente da Bíblia, e você deve ter lembrado de muitos aí, pregador. Agora tem um que mudou a história. A Bíblia diz e nós cantamos: a terra estremeceu. De repente, nada bem, deu grande. Ó morte, onde está? De repente, calma. Aí tava lá, eu gosto disso, né, Patrick? Tá os demônios celebrando, matamos Jesus, acabamos com aquela história de salvação. O plano, ele era um enganador, ele era um usurpador, tá vendo? Acabamos com tudo, os discípulos se dispersaram, não tem mais reino. Ele não era o Filho de Deus como ele disse que era. Daqui a pouco eu quero cogitar isso dessa maneira. Daqui a pouco aquela reunião dos céus, no inferno, eles celebrando. Daqui a pouco vem aquele homem que diz a Bíblia com... na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que sai uma espada da sua boca, com olhos como chamas de fogo. Ele adentra no inferno. Eu creio nisso. E aquilo que era festa virou assombro. E de repente ele olha para aquele que se dizia ser Senhor e toma a chave da mão dele e disse: a chave da morte e da vida, aleluia, estão comigo, porque eu tomo a vida e eu adoro a hora que eu quiser. Agora você vai cantar: a terra estremeceu, e nada vencerá seu grande. Mais alto, mais bonito, diga: ó morte, onde está? De repente o rei ressuscita. Fica de pé e digas: ele venceu para sempre. Cante. Não poderiam segurá-lo. Não pode segurá-lo. Para sempre ele vive. Me ajuda, diga: a terra estremeceu, cante. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Pergunte: ó morte, onde? Diga: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E ele puxa a igreja. Ele puxa a igreja para ele. Ele puxa a igreja para ele. Ele puxa a igreja para ele. O mesmo envolvimento que Deus fez com Gideão e os 300 é o movimento e o envolvimento que Deus está fazendo hoje com a sua igreja. Ele envolve a igreja na sua promessa. Ele traz os seus filhos para junto de si. Eu não preciso de muito, mas se tiver 300, o milagre vai acontecer. Aí a Bíblia diz que Gideão, ainda como nós, questionando no seu coração, Deus disse assim: eu vou te dar um espólio do que vai acontecer. Escute, Deus disse para Gideão: eu vou te dar um espólio do que vai acontecer. Aí Gideão está dormindo, diz a Bíblia. Quando é meia-noite, vai lá hoje do Senhor e diz assim: Gideão, acorda. Gideão, acorda. Tem um Gideão do teu lado, diga assim: acorda. Diga assim: Gideão, acorda. Diga: Gideão, acorda. Gideão levanta. Deus diz: vai lá no arraial. Olha o que é conexão, tá? Viu, pastor Tício? Porque Deus é preciso, meu filho.
Quando Gideão levanta, Deus vai lá no arraial, ele e o moço. Tem que ser Deus, irmão. Quando Gideão chega no arraial, ele escuta 2 soldados contando: olha, eu vi o negócio de um trigo cirandando aqui no arraial e destruindo todo. É Deus, irmãos. Só você pensar por que Gideão chegou naquela hora em que ele estava contando o sonho. E ele não só contou não, ele deu a revelação para Gideão. Gideão estava ouvindo. Aí o próprio soldado disse assim: eu já sei o que é isso. É a espada de Gideão e a espada do Senhor que vem sobre nós. Por isso que eu comecei falando da soberania, grandeza e majestade. Quando os céus escreve, jamais o inferno poderá apagar. Vou dizer de novo: quando os céus escreve, jamais o inferno poderá apagar. Vou dizer de novo: quando os céus escrevem, jamais o inferno poderá apagar. E por que tem efeito isso? Porque a igreja está escrita nos céus, e aquilo que Deus escreveu acerca da igreja se cumprirá. Haja o que houver, pode entrar ano, sair ano, governo, crise, problema, não importa. É a igreja estabelecida. Deus vai cumprir aquilo que ele disse acerca da igreja, como ele cumpriu. Gideão voltou cheio de autoridade. Olha para o seu irmão e diga assim: depois da revelação, Gideão voltou cheio de autoridade. Eu fico imaginando Gideão voltando agora, porque é assim que o homem que tem convicção de que Deus é com ele, é assim que ele anda, é assim que ele se movimenta. Agora ele já tinha a palavra. Olha para o seu irmão e diga assim: Gideão agora já tinha a palavra, e ele tinha a revelação da palavra. Não é só a palavra chegou aqui, a revelação veio para cá, envolveu o espírito dele. E aquilo que Deus mostrou, escute, tinha cerca de 100 mil, aproximadamente 100 a 200 mil homens dos midianitas. Quando Gideão chega, ele olha aquele campo, era incontável, como formigueiro. Ele chega e vê aqueles soldados todos ali. Ele escuta a história, ele recebe a palavra. Quando ele recebe a revelação, Gideão, aleluia, Gideão agora não olhava mais a multidão. Gideão só via a palavra cirandando aquele arraial assim, ó. E Deus estava já, escute, porque a palavra está aqui nessa noite. E Deus estava girando aquele arraial, e Gideão já viu a vitória. Ele volta e dá a estratégia: somos 300, vamos dividir em 3 grupos de 100. Faça como eu fizer. E ninguém questionou: por que temos que fazer como você quer que faça? Porque eu tenho a revelação, Deus me deu a revelação, então vamos fazer como eu fizer. E eles obedeceram. E a Bíblia diz que eles só pegaram o cântaro e a tocha. Dá para você, Patrick? Dá para você, Jorge? Dá para você? Se dá para alguém, meu irmão. Quando chegar na hora, levanta. Quando chegar na hora, levanta o cântaro. Bota as tochas para iluminar. Eu agirei por vocês, eu trabalharei por vocês, eu vou fazer um milagre por vocês. Vocês não precisam lutar, fiquem posicionados e vocês vão ver, porque eu sou Deus, diz ele, que faço e vou mostrar para você. Aleluia. Que tudo que vocês vão viver é obra e graça minha. Tudo que você vai ter é obra e graça minha. No lugar que eu te enviar é obra e graça minha. É a minha graça absurdamente derramada na sua vida. Cante comigo de novo. E nada vencerá seu grande amor. Diga: ó morte,
9 eu vou parar aqui. No outro congresso eu termino. 7 e 9. Leia para mim. E sucedeu. De novo. E sucedeu. É profético de que sucedeu. Diga de novo. E sucedeu. Olhe para esse homem e diga: é hoje. Diga para ele: é hoje. Diga: é hoje. Tem mais. Levanta, desce ao arraial. Olha o Senhor dizendo: porque eu tenho dado. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu tenho dado na tua mão. É muito sério isso. E aquilo que ele estava recebendo era Deus que estava dando. Porque não temos nada se do alto não nos for dado. Toda dádiva e todo bom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Eu posso até achar que sou, que tenho, que posso, mas feliz é o homem que sabe que não pode, porque só o Senhor pode. E que eu só posso se Ele estiver na minha vida. Assim era Gideão: eu tenho dado na tua mão. Levanta e toma posse, porque já está tudo pronto para que você possa viver o seu milagre.